Fala, meus amigos, beleza? Vamos começar mais um vídeo no nosso canal Curiosidade nas Telas. Primeiramente, gente, sejam muito bem-vindos cada um que está aqui no nosso canal. Bem-vinda, como é seu nome? Bem-vinda. Primeiramente, gente, antes de começar o nosso vídeo, eu queria agradecer a todos vocês pelo seu apoio, de você estar apoiando o canal, conhecendo nosso conteúdo, vendo nossa evolução, dando seu like, se inscrevendo e compartilhando para muitas pessoas. Eu fico muito honrado, gente, eu não vou mentir, de você estar apoiando o canal e eu fico muito feliz pelo seu apoio. Então, primeiramente, muito obrigado mesmo, gente. Vocês são top, vocês são fera de estar sempre apoiando o canal, porque eu creio que o Curiosidade nas Telas vai crescer muito, vamos ter muita novidade. Então, muito obrigado mesmo, gente. Vocês são fera mesmo, vocês são top de estar sempre apoiando. Então, um abraço a todos, aquele salvezão top e muito obrigado, gente. Se tu top que tá sempre acompanhando nossos vídeos e nossa evolução, dá nosso likezão, te arrebenta nosso like no nosso vídeo de hoje, porque eu vou ver que vocês estão curtindo nosso conteúdo, como também o YouTube ele vai recomendar para mais pessoas que nosso vídeo é bom. Então dá nosso like, eu te vou agradecer muito sua ajuda, porque é de graça e também vai apoiar muito o canal. Um cara é um mito, é um mito! Como também para quem é novo no canal que está entrando agora, que está acompanhando nossos vídeos, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você ativando essa função, vocês não vão perder muito conteúdo bacana e muitos vídeos bons, que só vai ter clássico do cinema e filmes que vocês não conhecem, muitas curiosidades por trás da produção, porque o cinema é uma arte. E para mim vai ser uma honra ensinar essas pessoas a arte do cinema. Então, se inscreva, gente, que é de graça e eu conto muito com sua ajuda. Vem, monstro, pode vir comigo, monstro! Oi! Como também, se você estiver gostando do nosso conteúdo, que eu creio que sim, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar, porque vai ajudar muito, gente, porque vai entrar pessoas novas, como também o nosso canal vai crescer muito, porque, como eu falei, vai ser uma honra ensinar as pessoas a arte do cinema, porque o cinema é uma arte e merece ser explorada com muitos detalhes. Taca-lhe pau! Hora do show! Porque eu creio numa coisa, gente. Vamos ser os melhores na crítica do YouTube. Muita novidade bacana vai vir nesse ano. Enfim, pessoal, continuando no canal, eu fiquei pensando, sabe, nesses dias, sabe, de um navio muito fascinante, que é o Titanic, né? Um dos navios mais populares do século XX, que até hoje é muito marcado pelas suas histórias, pela sua tragédia que matou muitas pessoas. Porém, para quem não sabe, o Titanic é um dos navios de uma classe, a Olympic, que teve o Titanic e o Olympic Britannic. Porém, eu descobri recentemente um filme não muito conhecido que foi lançado para televisão, ele não foi para o cinema, mas vale muito a pena a gente analisar nosso vídeo de hoje porque ele tem muita história. Ah, bom, então assim sim. É o filme Britannic, de 2000, que é o mesmo nome do navio, irmão do Titanic, que foi lançado, obviamente, nos anos 2000, dirigido pelo diretor Brian T-Shirt Smith. Então assim, pessoal, cheio de enrolação, vamos sacar nosso vídeo, gente, após a vinheta. Audio Jungle. E hoje, gente, dá nosso seu likezão, se inscreva e compartilhe, gente, porque vai ajudar muito o canal, porque o navio tá afundando, olha isso, gente. Corre, negada! No céu tem pão e morreu. Tô brincando, gente. Vamos começar logo com a vinheta, que eu tô ansiosíssimo para começar nosso vídeo de hoje. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. E, pessoal, vamos começar quando esse projeto começou. O filme é um relato fictício do naufrágio do navio do mesmo nome na ilha grega de Kea em novembro de 1916. Apresenta um agente alemão sabotando enquanto servia como navio hospital para o exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. É estrelado por Edward Atherton e Amanda Ryan, com Jacqueline Bisset, Ben Daniels, John Rhys Davies e Bruce Payne como colega de elenco. Ele estreou pela primeira vez na rede de cabo Fox Family, foi então transmitido no Reino Unido no Canal 4. A história do Britannic acabou inspirando no ano 2000 um filme de mesmo nome.
dirigido por Brian Ternant Smith, para o canal norte-americano Fox Family. Entretanto, a produção contém vários erros históricos, como o navio ser afundado por um espião alemão para destruir um carregamento secreto de armas. Então, assim, pelo que a gente acabou de entender, o filme ele tem uma história fictícia misturada com fatos reais. Porque, assim, eu me lembrei, sabe, gente, do filme Titanic de 1997, que foi dirigido por James Cameron, que é um dos melhores diretores, na minha opinião, é meu favorito dos diretores de cinema. E ele fez o filme Titanic misturando os fatos reais, misturado com o filme. Tipo assim, ele pegou o relato e fez um filme por cima, tipo uma história fictícia misturando com a realidade. Lógico, ele não tirou a essência do Titanic ali. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. É isso que eu acho interessante do filme do James Cameron, que ele não tirou a essência. Ele não modificou muito a história, ele não saiu da realidade. Então, assim, para ficar mais assim, interessante para o público. É tanto que o filme ele tem muitas trocas, como, por exemplo, que ele colocou um espião para poder explodir o Britannic, que na realidade foi ou um torpedo, que o pessoal fala, e muitos acreditam que pode ser uma mina subaquática. Porque nos anos 2000 foi encontrada muitas minas subaquáticas no local onde o navio está afundado. Até hoje, gente, essas minas ainda podem explodir. Eu tô passada, chocada. Chama a polícia. Da Primeira Guerra. Então, assim, eu acredito que possivelmente foi da mina, mas... É verdade. Quer dizer, às vezes não. É como eu digo, eles mudaram muita coisa na história. A gente vai ver com o passar da cena já já. É tanto que ele foi transmitido pela Fox Family lá no Reino Unido, foi pelo Canal 4. Então, assim, a Fox transmitiu esse filme de um orçamento mediano. É tanto que a gente vai falar agora do Barco Real. Então, assim, vai ficar interessante, ó, vai ter história no meio. Então, vamos começar agora. Senta que lá vem a história. Chamado de Gigantic, foi o terceiro classe Olympic do Transatlântico, depois do RMS Olympic e o RMS Titanic. Sua construção começou em novembro de 1911, com lançamento em 26 de fevereiro de 1914. O Britannic foi pensado para ser o maior, o mais seguro e o mais luxuoso navio de sua classe, com seu desenho e projetos sendo alterados depois do naufrágio do Titanic em abril de 1912. Então, assim, pelo que a gente acabou de entender, o Britannic, na vida real, ele seria chamado de Gigantic. Só que aí ele mudou para Britannic depois. Ele é da classe Olympic, já que a classe Olympic são esses navios que a gente acabou de falar no início do vídeo. O Olympic foi o primeiro, Titanic e o Britannic. O Britannic ele seria, na realidade, um navio normal, como Titanic e Olympic, de viagens para fazer locais de ponta a outro. Um navio comercial, dizendo assim, um cruzeiro. Porém, o mais interessante é que ele começou em 1911, em novembro, ou seja, um ano antes do Titanic, na época do Olympic, trabalho, e lançou em 1914, em 26 de fevereiro, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial começar. Ele era para ser muito melhor que o Titanic, ou seja, mais seguro, maior, mais luxuoso. É mentira! Mas quando o naufrágio do Titanic aconteceu, eles tiveram que mudar muita coisa na segurança, como, por exemplo, o número de botes, que foi um erro no Titanic, e a segurança do casco, para ficar mais resistente a certos impactos, mas infelizmente não foi isso como eles pensavam. Outra vez? Hoje em dia ele está naufragado, obviamente, ele está na profundidade rasa, dizendo assim, entre aspas, ao Titanic. O Titanic está a 3.000 e poucos metros embaixo da água. O Britannic está um pouco menos, dizendo assim, dá até para você ir mergulhando até lá, é muito interessante. Ele afundou no mar Egeu em 21 de novembro de 1916. É dando que eu acho interessante que a gente vai conhecer um pouco mais detalhes do que aconteceu. O Britannic foi requisitado pela Marinha Real Britânica em 1915, durante seu período de equipagem, para servir como navio hospital na Primeira Guerra Mundial, viajando entre o Reino Unido e Dardanelos, no Império Otomano. Ele teve uma explosão na manhã no dia 21 de novembro de 1916 no mar Egeu, durante sua sexta viagem, afundando em pouco menos de 1 hora. Entretanto, as causas exatas de seu naufrágio permanecem desconhecidas até hoje. A imprensa britânica pensou se tratar de uma ação inimiga e aproveitou para atacar a barbárie alemã. Ele foi substituído na frota da White Star Line depois da guerra pelo RMS Majestic em 1975. Anos depois, seus destroços foram localizados pelo explorador francês Jacques-Yves Constable. O Britannic é o maior navio naufragado do mundo, embora não tão famoso quanto seu irmão Titanic, atraindo mergulhadores e expedições de exploração desde sua redescoberta, com o principal objetivo, na maioria das vezes, determinar as causas do naufrágio. Pelo que vocês acabaram de entender, o Britannic, na realidade, ele seria um navio comercial.
Só que aí, como na Primeira Guerra Mundial começou, ele foi lançado logo na Primeira Guerra, eles utilizaram como navio hospital. E de fato ele viajava entre o Reino Unido e Dardanelos, no Império Otomano. É tanto que o pessoal fala que ele foi uma mina ou em um torpedo. Porém, até hoje o pessoal não sabe a verdadeira causa do naufrágio do Britannic. Não sei! Nós só tá com cheiro de álcool. Não sei! O problema é seu. Esse é mais interessante, é tanto que ele foi substituído pelo outro navio, que é o RMS Majestic, que era muito maior que o Britannic, ele era mais equipado. É tanto que o pessoal se pergunta, em 1975 foi descoberto o Britannic, 10 anos antes do Titanic, sim. Ele foi descoberto pelo francês Jacques-Yves Constable, ó, falei francês, ó, sou chique. Que demais! Você é o bichão mesmo, hein, doido? É o maior navio naufragado até hoje, o mais inteiro. Porque geralmente os naufrágios, gente, eles não são inteiros. O Britannic ele só foi danificado na parte da frente, mas o resto do navio está intacto. Até hoje eu me pergunto por que eles não levantaram. Exatamente. Eu acredito, na minha opinião, que pode ser pelo estado do navio. Porque ficou muitos anos embaixo d'água, então se eles levantarem, ia ser igual a mesma história do Titanic, eles iam desmanchar. Da minha cabeça! Sai daí! Tanto que o dono, o que achou, né, na realidade o Britannic, ele já faleceu, que é esse Jacques, né? Ele nasceu em 1910 e faleceu em 97, no dia 25 de junho. Então, assim, ele não está mais vivo, mas foi um grande explorador que encontrou o destroço do Britannic, que muitos pessoas acharam que não tinha como encontrá-lo. My father and my three brothers were engineers, and I like machinery. Nitrogen and oxygen, adjusted to the extreme depth of the dive. A formula determined through years of trial and analysis. In the depth at which the divers must work, floors ought to be. One of the three-bladed hospital bed frames bears witness to the 15,000 sick and wounded carried back to England by the Britannic during her brief months of life. By a merciful irony, Tanto que a gente vai falar agora, gente, do Rotten Tomatoes, que é um site de crítica especializada que eu achei muito impressionante sua nota. Para um filme dos anos 2000, ele não tem nenhuma nota no tomatômetro e 45% de pontuação pública. Nenhuma nota do crítico. Com certeza os críticos não viram o filme, mas os fãs sim. Não tô lembrado não. Ah, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. Você parece burro! A gente vai falar algumas críticas que eles falaram que a gente vai questionar com o passar do vídeo. A primeira é do Ryan, inclusive, né? Um dos filmes mais subestimados de todos os tempos, a história é tão dramática que fez um bom trabalho em fazer uma versão fictícia do navio Britannic. E no geral esse filme fez parte da minha infância. Realmente, ele é um filme interessante porque ele tem elementos da história com elementos fictícios, como eu acabei de falar. Se ele botasse toda a realidade, ia ficar um pouco estranho. E chato também, né? Tá brincando comigo, pegadinho? Mas acredito que eles botaram ficção para ficar mais interessante, mas eles não conseguiram chegar ao nível que o James Cameron fez. Eles botaram muita mentira que não conecta com a história real. A gente vai entender nossa crítica pro final do vídeo, mas baseado neles, óbvio. O segundo é do Connor. Olha o que ele disse. Esse filme foi como se tentasse ser sério, mas tudo que podia fazer era rir. Seja o enredo confuso, a imprecisão do verdadeiro HMS Britannic. O filme Titanic de James Cameron de 97 foi incrível, mas esse filme estava apenas tentando lucrar algum dinheiro com o filme. O CGI é horrível, este filme saiu há 2 anos, James Cameron Titanic de 97, que foi 1 milhão de vezes melhor. Eu não recomendo assistir esse filme, pois é muito impreciso e simplesmente horrível. Tipo, quando o Britannic é torpedado, embora tenha atingido uma mina, ele atinge o navio no lado da proa do estibordo, mas então os oficiais relatam que o torpedo foi atingido no lado de proa do bom bordo. E então o navio começa a se inclinar para estibordo, ou este filme não sabe nada sobre navios, o que é estibordo ou bom bordo. Esse crítico foi praticamente um marinheiro ou que sabe muito de navio. Porque é brabo. É, realmente. Ele disse que
viu esse filme e comparou com o filme do James Cameron, que é muito difícil, porque o filme do James Cameron é muito melhor, claro, porque ele trabalhou muitos anos nesse filme, como também ele foi nos Destroços. Então, assim, ele sabe fazer filme. Então, assim, esse crítico quis comparar um filme de sucesso com um filme de televisão, que o orçamento é um pouco menor. Mas, assim, eu entendi a questão dele porque ele tira muitas lógicas da realidade pro filme. Eles botaram muita ficção e não focaram na realidade também. Eles só focaram em ficção para a história subir, né? Mas, infelizmente, nem 100% é tudo bom, né? Eu não me lembro. Muito doido, eu não me controlo. Foi muita maconha. Ai! Então, assim, pessoal, vamos conhecer a história, gente, do Britannic, o irmão do Titanic, o terceiro navio, que também naufragou, infelizmente, na Primeira Guerra Mundial, em 1914 para 1918, em Britannic. Britannic, a história é mais ou menos assim. No final da Primeira Guerra Mundial, um navio inglês chamado Britannic foi usado pelo serviço militar para transportar soldados feridos. Embarca no Britannic disfarçada como governanta dos filhos de Lady Welles. Ela tem a missão de identificar um espião alemão, mas enquanto está a bordo, Vera fica abalada relembrando do acidente. O espião a confronta e agora ambos apaixonados precisam se confrontar em um jogo mortal de surpresas e decepções. Então, assim, a história de Britannic ela é um pouco fictícia misturada com fatos reais. A história vai se passar no final da Primeira Guerra Mundial, quase no final, que é na época que o Britannic naufragou. E a gente vai conhecer uma personagem, que é a Vera Campbell. Ela embarca no Britannic como uma pessoa disfarçada para descobrir um espião alemão. Mas o que eu acho estranho é que nessa história ela vai ter que tanto confrontar o vilão, como também eles dois vão ter que sobreviver ao naufrágio do Britannic junto com outras vítimas que estavam naquele navio nesse dia. Tinha mudado para melhor, não estava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. E é muito interessante, ao mesmo tempo um pouco mudando a história. A gente vai entender com as cenas, por exemplo, tem essa inicial que mostra a Primeira Guerra Mundial, que é até interessante. Tem a cena de tensão, que é com os personagens do filme. Tem a cena do Britannic se preparando para zarpar, que é até bem feito. Gangway! Excuse me, ladies! Gangway! We started this war 10 years ago, number one. I would now be in charge of a battle. Quarters are not too far. Tem a cena do interior do Britannic, lá na parte interna do navio. Ship Britannic. I am Captain Barrett. We are engaged. Tem a cena de um pesadelo sobre relembrando o Titanic, olha, se conectando com outro navio que naufragou anos antes. Tem a cena de invasão do navio, que é obviamente um erro histórico, né, da verdadeira história do Britannic, e os homens invadiram, né, lá no navio, mas eles botaram no filme, né. My God. Good morning, gentlemen. You will please put your hands in the air. The German Navy and the Irish Republican Brotherhood. Tem a cena do submarino de guerra, quase acerta o Britannic, que eu acho muito improvável, né, ele ter errado, né, o alvo. Porque na vida real, como eu falei, ou foi um torpedo ou foi a mina subaquática. Mas o filme ele botou como se ele tivesse errado a mira. Que coisa horrorosa! Tudo errado, olha! Que na minha opinião não, possivelmente nem tenha acontecido, né? É só pro filme. Tem a cena de uma explosão no navio, que é aí que o navio começa a afundar mesmo.
Na cena final do Britannic afundando, que é bem tenso e até bem feito, considerando o orçamento, como também foi a TV, é muito bem retratado o afundamento do Britannic, que até chamou muito a minha atenção, e eu creio que vocês também. O final do filme que é ok, que mostra o sobrevivência dos salvos, igual na vida real, e também mostra o Britannic lá no fundo do mar, e relatando o que aconteceu. Pessoal, o Britannic não teve relação de bilheteria porque ele foi lançado para televisão, mas o pessoal obviamente não foi tão assim com o filme. Mas eu acho interessante que falar umas curiosidades para vocês que são até muito boas. O RMS Britannic era um transatlântico de passageiros britânicos lançado em 1914 pela companhia White Star Line. Foi o terceiro e último navio da celebre Classic Olympic, depois do RMS Olympic e Titanic. Pensando para ser maior, mais seguro e mais luxuoso deles, foi originalmente chamado de Gigantic. Com o naufrágio do Titanic em 1912, o presunçoso nome foi alterado para Britannic, e o projeto foi melhorado para corrigir falhas do seu irmão, casco duplo, compartimentos estanques reforçados, botes salva-vidas para todos, conexão de rádio entre a sala de rádio e a ponte. Mas o Britannic nunca chegou a realizar uma viagem comercial sequer, logo foi requisitado pela Marinha Real Britânica, para servir como navio hospital na Primeira Guerra Mundial, recebendo o prefixo de His Majesty's Hospital Ship, HMHS. Em sua sexta viagem para buscar soldados britânicos feridos pelo Império Otomano, aconteceu um acidente. Então assim, o Britannic ele era o último navio da classe Olympic, como a gente acabou de entender no início do vídeo. Só que assim, eles mudaram muita coisa depois do acidente do Titanic, que ele ia ser parecido, mas só que eles mudaram muita coisa. Uma dessas mudanças foi o casco duplo, ou seja, na hora que o impacto acontecer vai ter uma casca a mais, para poder não entrar água no navio. E também compartimentos estanque reforçado, ou seja, mais reforço no casco e também dentro do interior do navio, na parte onde os homens trabalham, no carvão, né, para poder o navio andar. Botes salva-vidas para todos, que foi uma falha enorme no Titanic, né, que não tinha botes para todos, mas esse teve, né, que foi maior. E também conexão de rádio entre sala e rádio de ponte, ou seja, ia ter mais conexão entre os outros navios para poder, se por acaso acontecer alguma coisa. De fato aconteceu, né? Ai, pá, vai te lascar, É interessante. O naufrágio do Genesis em 1975 por Jacques Cousteau a 120 metros de profundidade na costa da Grécia, mas só recentemente foi totalmente explorado, graças à tecnologia dos Rebreathers e aos modernos veículos subaquáticos. Como a gente acabou de falar, o Britannic ele foi encontrado em 1975, ele está a 120 metros de profundidade, já um pouco mais raso que o Titanic, seu irmão anterior. Porém, o que eu acho interessante é que ele só foi descoberto com mais detalhes anos depois do encontrar o navio, por causa da tecnologia, né? Porque eles queriam explorar o navio para poder recuperar artefatos e também explorar o que aconteceu por esse acidente ter sido tão grave. Ixi, só de ouvir falar. Mas de fato é até interessante e até compreensível pela tecnologia, né? É dando uma curiosidade que eu queria falar agora para vocês que o Olympic, o primeiro navio que ficou de 1911, antes do Titanic, até 1935... ele foi desmontado em 1937, porque a White Star Line ela foi vendida pela Cunard Line, que é uma empresa rival do Titanic. Eles venderam por conta de motivos financeiros. E assim, a Cunard atualmente, essa empresa até hoje existe, ela é dona dos direitos da White Star Line. Então eles venderam e também o Olympic foi vendido. E a Cunard desmontou porque ele estava muito velho, né, muito ultrapassado para a época. E eles botaram novos navios reaproveitando as peças do Olympic e também venderam os compartimentos. Tanto que o James Cameron usou o Olympic para poder fazer o Titanic, tipo as cenas internas, né? Porque o Olympic e o Titanic eles são parecidos fisicamente e interiormente. É muito interessante essa curiosidade, eu acho muito massa essa história, é muito fascinante os navios. Enfim, pessoal, agora eu vou fazer minha análise crítica do que eu achei desse filme Britannic de 2000.
para televisão, dizendo assim, adaptado, claro. Vem com a gente que vamos começar. Bora! Hora do show! Ó, de noite. Eita! Pela cabeça assim de Jorge! Esse filme é muito interessante para quem gosta de uma história mais assim, de ficção com realidade. Que é tipo assim, quando eu assisti esse filme recentemente essa semana, eu percebi que realmente esse filme tem muitos erros grotescos na história. Ou seja, muitos erros que dá pra perceber. Porque Tudo errado! Tudo errado! Tudo errado! quem conhece o Britannic na vida real, que pode até ter na internet, que eu pesquisei, que eu sou muito fascinado, sabe, pelo Titanic, aí eu fui pesquisar Seus Irmãos. Eu acho interessante porque esse filme ele é muito conhecido pela crítica também por muitas pessoas. Eu acredito que vocês nunca tenham ouvido falar do Britannic. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não sei se foi do navio ou se foi do filme, porque o Britannic ele é muito conhecido. Mas assim, eu acredito que hoje vocês conheceram, né, o Britannic, mas... Que demais! Ai, que delícia! Assim, na minha questão técnica, eu achei o filme muito simples, dizendo assim, em questão de orçamento, porque eu acredito que o orçamento deles não permitiu muita coisa. Mas é como eu digo, se eles tivessem usado pelo menos a criatividade na história, eu acho que teria dado muito certo e seria até conhecido igual o Titanic. Porque como eu falo em muitos vídeos, eu gosto muito de repetir. Se você tem orçamento e tem ideias boas, pode ser que dá bom. Mas se você não tem ideias e o dinheiro não lhe permite, não faz algo criativo que funcione e que faça a ver com a realidade. Não saia do material original que estrague a história. Porque o filme do Britannic, comparado à história original, tirou muitas coisas da realidade. Como esse crítico agora, que parece que ele entende muito de navio. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mentira! Ele falou muitas coisas que até eu concordo. Eles mudaram muita coisa. Como também ele tenta ser sério, mas em muitas cenas ele não fica muito sério. Tipo, ele tenta, mas ao mesmo tempo tem cenas tensas. Até tem, por exemplo, as cenas finais, né? Porque ele mostra a Primeira Guerra Mundial, mostra o navio afundando, igual como foi seu irmão anterior, o Titanic. Mas ele tem a pegada, sabe, que não funciona 100% em todo o filme. Ele funciona uns 20%. Será, né? Porque eu acho interessante, porque uns críticos curtem, outros não. É muito misto em questão de história. Eu sou assim. O filme ele tem orçamento e tem história, funciona. Mas se não tem e que querem fazer algo para poder chamar a atenção, eu acho que eles fizeram. Assistir o Britannic nos anos 2000 atualmente, pois bem, eu acho mais não do que sim. Porque ele tem, sabe, gente, seu material de mostrar mais o acidente. Tipo, demonstrar os fatos do navio. Porque, como eu digo, a história ela pode ser fictícia, mas nas cenas finais ele mostra muito o Britannic afundando como foi naquela época. Isso me chamou a atenção, sabe? O Britannic afundando, isso me prendeu, sabe? Porque foi idêntico como eu pesquisei nas histórias que os sobreviventes contaram na época. Inclusive, até uma médica que trabalhou tanto no Olympic, Titanic e Britannic, ela sobreviveu aos 3 navios, gente. É incrível essa mulher ter sobrevivido. Monstro não chora! Ela até bateu a cabeça, ela tentou pular do navio, mas ela foi sugada. E ela bateu a cabeça, mas ela sobreviveu nesse acidente, sabe? Noite. É uma história tão fascinante esses navios que impressiona, sabe, a história do Britannic, sabe? Mas você vai perguntar, mas se o filme não é tão bom assim, por que você trouxe ele? Mas eu sou obrigado a falar. Porque assim, gente, o Britannic ele não é um navio tão conhecido assim como o Titanic. Como também o navio me fascina muito, sabe, gente? Mas o filme nem fascina tanta coisa assim. Mas pelo menos tem uns elementos que funcionam. Por exemplo, o navio, que é até legal, é bem feito. Mas é como eu digo, se o orçamento fosse bom e a história tivesse sido mais trabalhada, tivesse mais tempo de trabalho na história, pode até ser que tenha dado certo. É interessante. Então assim, pessoal, o filme ele é bem fraco, mas é um filme até interessante para quem curte o Titanic e seus irmãos. Mas você vai perguntar, mas que nota eu vou dar? Pois bem, como ele não é muito bom nas críticas, e também nem os críticos chegaram a ver esse filme, só eu e muitos críticos de cinema especializados, eu assim, gente, eu achei o Britannic legal, assim, questão de efeitos do navio e alguns detalhes, mas o filme pecou muito na história. Então assim, eu vou dar, gente, uma nota 6,5. Pra ser uma pessoa legal. Porque, como eu digo, ele pode ser um filme fraco, mas eu não vou detonar tanto esse filme. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. Só quando o filme realmente é muito, muito ruim. Aí tem que falar as verdades, né? Sinceridade e verdadeira, né?
Então, assim, eu acho interessante sim pra quem curte o navio, mas ele não vai agradar todo mundo em geral. Como no meu caso, eu achei bom, ao mesmo tempo não curti muitas cenas. Porque tem algumas enrolações, tem algumas coisinhas que não deu muito certo, que não me encaixou muito com a história original. Tirou a essência do material original e nem se concretizou 100%. É só o final do filme e algumas partes que funcionam. É muito interessante sim, e eu recomendo para quem curte o navio, claro, né? Porque não é qualquer um que vai curtir. Só um aviso prévio, né? Dizendo assim. Então assim, pessoal, esse é o filme mais interessante que eu conheci recentemente, que foi lançado em 2000 para a televisão. Mas também ele conta os relatos do Britannic de uma forma até interessante, seus momentos finais antes de naufragar, que hoje é um dos navios mais conhecidos, assim, mais inteiros da história dos naufrágios. Pelo menos ele está inteirão e até bem explorável em comparação ao Titanic, que é com submarinos e é bem mais profundo. Esse está um pouco menos, mas ele é muito interessante, a história do Britannic. É sensacional. Campbell, what on earth? With their destiny. Put your hands in the air. Drop your weapons! We have a mutiny. Get some men up here. In an epic adventure. Captain Reynolds. You're needed on the bridge. A man is dying. Fire! This is the largest ship in the world. She is unsinkable. Aboard the greatest ship afloat. Inform the Admiralty we have been torpedoed or have hit a mine. Britannic. Stand clear! Starring Jacqueline Bisset, John Rhys-Davies, Amanda Ryan, and Edward Atherton. Not gonna make it. Signal our positions. And we are abandoning ship. Get your hands off me! Steady on now. You, sir! So much for your unsinkable ship! No one would have believed it could ever happen again. Britannic, based on the true story. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Arrebenta nosso like no nosso vídeo de hoje, porque eu vou ver que vocês estão curtindo nosso conteúdo, como também o YouTube ele vai recomendar para mais pessoas que o nosso vídeo é bom. Então dá nosso like, gente, que eu conto muito com sua ajuda e eu vou agradecer muito sua ajuda também. Como também para quem é novo no canal, que está entrando agora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Porque você se inscrevendo, vocês não vão perder vídeos novos que vai vir, como também o YouTube ele vai lhe avisar que vai ter vídeo novo. E vai ajudar muito o canal, então vem com a gente, que vai ter só vídeo bom e clássico do cinema e muito conteúdo interessante a respeito da história dos filmes, que o cinema é uma arte. Vem monstro, pode vir comigo, monstro! Como também, gente, eu creio que vocês vão gostar do nosso vídeo, compartilhe, gente, para o máximo de pessoas possível. Podem compartilhar, porque vai ajudar muito o canal, como também vai entrar inscritos novos no canal, e para mim vai ser uma honra ensinar essas pessoas a arte do cinema. Porque o cinema é uma arte, merece ser explorada com muitos detalhes, porque o cinema ele tem muitas coisinhas que a gente precisa conhecer. Porque eu creio uma coisa, gente, vamos ser os melhores na crítica do YouTube, muita novidade bacana vai vir nesse ano. Então assim, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês, vou agradecer novamente pelo seu apoio, de você estar apoiando o canal, porque eu fico muito honrado, gente, de pessoas curtindo nosso conteúdo. Só de você estar curtindo nosso conteúdo e apoiando, pra mim eu fico muito feliz mesmo, gente. Então, muito obrigado pelo seu apoio. Vocês são top, vocês são fera. É a única palavra que eu tenho a dizer, porque vocês ajudam muito o canal. E eu fico muito feliz pelo seu apoio, de você estar acompanhando nossa evolução, porque eu creio que muita novidade bacana vai vir. Então assim, pessoal, muito obrigado mesmo, gente, de coração. E é isso, gente. Um abraço e até a próxima, gente. Falou!